Bora, Diogo, e tu convidaste-me, agora vamos ver o que é que isto vai Não dar. vamos falar de astrologia, acho eu. Nem de conselhos amorosos também. Acho eu. Bom, mas vamos ver para onde é que isto vai. We never know. Bom, Inês, muito bem-vinda ao Manual de Boas Ideias. Eu quero falar sobre muitas coisas contigo. Não sei se alguma destas irá ser tópico da nossa conversa, astrologia ou conselhos amorosos, não sei. Mas eu talvez comece por aquilo que tens na bio do teu Instagram. Tu dizes que estás, e vou dizer tal e qual como tu tens, Building People and Dreams. Exatamente. Como é que isto se faz e como é que está a correr? Olha, é basicamente magia, não é? Quando tu pegas em equipas e tentas elevá-las da melhor maneira, trabalhar pessoas, é a coisa mais mágica que existe. E quando trabalhas pessoas, trabalhas em projetos e fazes com que visões nasçam. E é assim então que eu vejo o criar ou... Mais do que criar, eu vejo é elevar pessoas e com essa elevação criar sonhos e visões. Muito fixe. Eu queria esta conversa aqui no manual há algum tempo. Primeiro porque és uma empreendedora do caraças. Obrigada. E depois vê se me falta aqui alguma coisa. Até vou olhar aqui para a minha cábula para ter a certeza que não falho. Tu fundaste e geres uma academia de maquilhagem, uma marca de produtos de beleza e lifestyle, uma linha de perfumes, uma loja online onde vendes todos estes produtos, um salão de beleza e spa, e ainda não acabamos, coordenas equipas em televisão, e lá no meio disto tudo, em 2015, arranjaste tempo para lançar um livro também. Quem és tu? Como é que tu Ainda falta a definirias? parte de digital. Exatamente, pronto, exatamente. Ainda me leva muito tempo também. Mais camadas que poderíamos adicionar aqui. Quem és tu e como é que tu definirias a Inês Moço que eu tenho agora à minha frente? Olha, a Inês Moço essencialmente é uma sonhadora. É uma sonhadora que acha que o dia tem 48 horas e faz para que ele pareça que tem 48 horas. Sou muito feliz. Adoro viver, adoro pessoas, adoro trabalhar, adoro rir, adoro comer e tento encaixar isso tudo no meu dia. Por isso, resumidamente, Inês Moço às vezes é um bocado sem noção das horas e tenta fazer com que o dia estique, não é? O dia estique, e acho que acima de tudo sou uma ótima negociadora, então até com o tempo tento negociar para que o meu dia me renda mais tempo. Porquê é que tu fazes isto tudo? Porque gosto, genuinamente, porque é o que gosto, é o que me dá paixão. O trabalhar para mim é aquela... É o mesmo que tu acrescentares o álcool à chama, faz com que fique mais forte, não é? Sinto que é verdadeiramente o meu propósito. Sinto que o meu propósito é trabalhar as pessoas e levar as pessoas. E agora até focando-me num nicho que me apaixona, é as mulheres. Adoro trabalhar a mente das mulheres, trabalhar a confiança das mulheres. Por isso, tudo que seja projetos e trabalhar projetos é simplesmente o meu propósito. Por isso, quando tu me perguntas, é o que me faz sentido. É o que me faz sentido na minha vida. Estavas a dizer que tentas esticar o tempo, claro. Como é que é um dia habitual na tua vida? Olha, não te consigo dizer porque são super... Um dia não é cópia do outro dia. Por exemplo... Vou dar um exemplo, nós estivemos agora com a InBeauty, por isso estes últimos 3 dias foram loucos em que levamos a marca Moço Beauty para a InBeauty. No meio da feira eu também, como era palestrante, tive que fazer palestras sobre empreender no mercado de luxo, falar sobre o ecossistema de uma empresa, estou a dar alguns temas que nós falamos. E no meio disto tudo ainda tive Moda Lisboa, por isso foram 3 dias bem loucos, mas para trás já tivemos outros projetos. Olha, tivemos os Globos de Ouro há pouco tempo atrás, em que estive a coordenar lá a parte de maquilhagem e de cabelos da parte do espetáculo. Por isso, semana a semana, a minha vida é diferente. Há certos pilares que são sempre estáveis, que é a minha equipa, a minha família e a minha visão a longo prazo. Porque depois o meu momento e o meu curto a médio prazo é muito inconstante. Estava a pensar agora quando falaste de visão a longo prazo. A Vanessa Martins, quando passou aqui pelo Manual de Boas Ideias, falou exatamente disso e a visão dela é um bocadinho, e espero não estar a cometer aqui nenhum erro, Conta-me. mas a visão da Vanessa sobre esta questão de traçar um plano a longo prazo é quase como que não é um erro, mas um tiro no escuro. Como é que tu entendes isto? Qual é que é a tua visão a longo prazo e como é que tu trabalhas para lá chegar?
Eu concordo com a parte da Vanessa de ser um tiro no escuro, porque tu não sabes o dia da manhã, por isso estás-te a basear em condições que são atuais e podem não ser futuras. Por isso tu estás a fazer um plano com condições que são meramente expectáveis, não é um plano, Sim. é um sonho. Mas por isso é que é tão importante. É muito importante tu ambicionares algo, para teres a tua pontaria para estar mais ou menos focada. Mas o segredo de quando estamos a empreender é tu focaste no que queres, sonho. Não quer dizer que seja um plano. E depois, ao longo do momento, tu vais construindo o teu plano, mediante as condições que tu vais tendo ou que tu não vais tendo. Mediante os teus fornecedores ou as tuas carências, tu vais construindo um plano. Mas não deixa de ser importante, aliás, é o que é mais importante para mim, que é o que faz o teu propósito, que é tu dizeres o que é que tu queres. E pronto, e depois vais construindo. Mas é diferente o sonho, a ambição do plano. Ajuda a saberes exatamente para quem estás a falar. Sim, exatamente. Mas é a junção dos dois que faz com que o projeto seja altamente satisfatório e que tenha muito mais probabilidades para ser um sucesso, não é? Tens de juntar as duas partes, a parte estrutural com a parte mais sonhadora, criativa. Claro que sim. Falando dos teus negócios, em particular de tu fundaste a tua própria academia de maquilhagem, a Mocho Academy. Isso foi o meu primeiro negócio. Como é que foi lançar este negócio, este teu primeiro negócio, e em que momento é que tu percebeste que tinhas alguma coisa a ensinar? Olha, sabes que é muito engraçado porque muitas vezes quando eu estou assim em ambientes filmados, assim, fazem muito esse tipo de perguntas, ou mesmo com amigos, gente, Inês, como é que tu te sentiste quando tu lançaste o teu primeiro perfume? Como é que tu te sentiste quando... Momentos mesmo importantes. E é tão engraçado, Diogo, porque sabes que nesses momentos que supostamente para quem está a ver são tão importantes, para mim, eu não sinto que seja nada de excepcional. Consigo perceber. Eu vivo com gratidão, mas parece quase que aquele momento é mais especial no momento em que ele ainda não existe e eu estou a sonhar. E sinto aquela borboleta na barriga e fico... Quando isto acontecer vai ser tão mágico e sonho, e sonho, e sonho, e sonho. E depois mais à frente, quando as coisas estão próximas, já é algo que se pode planear, começa a planear e fazer acontecer. Então, no momento em que está a acontecer, eu estou mais na minha missão de acontecer. Então eu não estou ali a pensar isto é do caralho. Não, eu estou simplesmente a fazer isso acontecer. Por isso, para mim, o momento mais tipo é o sonho. É quando eu de repente estou e penso, uau, isto era do caraças eu fazer, ou era tão incrível se eu tivesse isto, ou era tão incrível se eu tivesse aquilo. Mas na verdade depois quando eu estou a concretizar eu já sinto como isto já é meu, já está aqui, agradecida, mas é diferente, já é meu. Por isso acaba por ser um bocadinho difícil de explicar e eu sinto que até a minha própria equipa durante uns tempos ficava um bocado frustrada comigo, porque nos momentos em que nós conseguíamos realmente um projeto e concretizar, toda a gente ficava a vibrar muito e eu estava muito feliz, mas estava serena, estava calma, não é? E eu própria tive dificuldade de início a entender isso, mas já entendi, cada um de nós reage de maneira diferente e para mim o meu pico da emoção é quando eu sei que vou fazer aquilo. Essa é uma visão muito, muito gira e partilhada com... Eu estava a lembrar-me que eu vi uma vez o Kevin Hart, humorista norte-americano, a dizer exatamente isso, que muitas das vezes aquilo que ele sente é esse friozinho na barriga quando está a construir um espetáculo e depois de o executar é ok, what now? Exatamente. E agora? Exatamente, mas é que é mesmo isso. É exatamente isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Pela minha altura dá para ver, eu não sou modelo, não é? Tenho 1,5 m, só se fosse modelo infantil. Podias ter dito qualquer outra coisa que ninguém iria saber neste momento. Eu tenho momento. 2 metros, na verdade. Não, eu sou muito pequenina, por isso só se fosse modelo infantil para fazer a moda de 10 anos. E então, na verdade, o ano passado convidaram-me para ir desfilar a Madrid. E foi a primeira vez que uma portuguesa foi convidada para ir a um desfile que representa o empoderamento, o empreender no feminino, a mulher defender os seus direitos. E eu fui convidada para ir desfilar por Portugal e foi a primeira vez que isso aconteceu. E foi muito engraçado porque na altura quando me chamaram eu fiquei com aquele friozinho de emoção,
de género, uau, quanta responsabilidade, quanta honra de poder ir representar tantas mulheres maravilhosas que nós temos cá em Portugal e tantas empreendedoras fantásticas, e fico feliz por eu poder ser a felizarda, a sortuda para ir lá pisar literalmente o chão em nome de todas. Mas foi engraçado porque quando toda a gente me pergunta, ai, devias estar tão nervosa, não. E Diogo, foi tão engraçado porque eu lembro perfeitamente de estarmos naquela fila no caos do backstage, que é um caos que para mim é muito familiar, não no sentido de desfilar, mas no sentido de estar a coordenar as equipas. Nada ali é novidade nesse nada sentido ali, para ti, mas claro. no entanto é novidade para mim desfilar e Sim. uma plateia gigante com montes de imprensa internacional. Eu não tenho experiência. Quantos filmes de repente nos vêm à cabeça de modelos que tropeçam, que caem, e eu não sou propriamente a mulher mais graciosa do mundo, por isso poderia acontecer comigo. E era engraçado porque estávamos todos em fila e eu vi todas aquelas pessoas e mulheres poderosas e tudo, nervosas e ansiosas. E olha, é tão engraçado porque sabes aquele momento, às vezes há momentos assim em que eu sei que são importantes e eu quero vivê-los. Eu sinto que hoje em dia faço muito isso, quero vivê-los na sua plenitude e máxima felicidade possível para mim. Então eu sinto literalmente que nesses momentos, sabes quando tu mergulhas numa piscina e ficou tudo tipo, tudo em paz, é tipo, estás tu, parece que até ouves a tua respiração, estás sossegada, é tipo, eu senti isso. Então entrei na passarela e era isso, e era tipo, olá, olá, e pensei, uau, que giro, é isto que é andar numa passarela, e pronto. Como é que foi o caminho até chegares a esse estado mental, estado de alma, em que consegues estar a viver o presente só e a controlar as simplesmente. emoções? Sim. Um controle de emoções, obviamente que alguém que tenta controlar muitas emoções é porque em tempos sente que não tinha controle sobre as mesmas. E olha, ontem tivemos a festejar a saúde mental e a ansiedade, isso tudo, e eu sinto que, à semelhança de muitos de nós, passei por já muitos períodos de ansiedade. Eu desde muito nova que sou muito ativa, sou muito hiperativa, e isso obviamente que é um pacote, tu não escolhes. A hiperatividade és tu que energeticamente tens muita coisa para e aqui na cabeça não para, não é? Por isso é de género, eu vou para algum cenário, eu já imaginei 1000 cenários possíveis daquilo acontecer. Eu vou conhecer alguém, eu já estou a imaginar 1000 histórias e aventuras vividas com essa pessoa quando só estou a dizer um olá. Por isso é o quanto a minha mente funciona. O que eu entendi ao longo do tempo é que isso, de uma maneira descontrolada, essa energia, pode ser altamente nociva para mim. E a partir do momento em que é nocivo para mim, é nocivo para quem está à minha volta porque não tem a minha melhor versão. E então, dá uns anos para trás, que eu acho que sinceramente foi desde que eu me tornei mãe. Eu quero ser aquele elemento estável, eu quero ser aquela pedra de confiança para a minha filha a nível de emoções. Então eu quis procurar ajuda e acho que é uma coisa que todos nós deveríamos ter orgulho em dizer, da mesma maneira que tu vais treinar para o ginásio e não sabes, e podes fazer uma lesão nas costas, podes até estar a prejudicar o teu corpo, e é por isso que há os PTs. Da mesma maneira que o teu corpo tem uma necessidade nutricional e o meu tem outra, e é por isso que é importante nós primeiro nos aconselharmos com um nutricionista, com um médico especialista, fazermos análises e entendermos primeiro o que é preciso. E eu entendi isso, e também muito da minha mente de empresária, que é, de X em X tempos eu faço um inventário na minha empresa, eu faço uma análise. Nós, de X em X tempos, todos nós convém fazermos análise ao sangue, para tu entender, estás com o ferro em baixo, estás com a vitamina D em baixo, tens de entender o que é que te se passa para tu fazeres um bom acompanhamento ao teu corpo. Mesma coisa na minha empresa, tenho que fazer um bom acompanhamento. Se nós fazemos isto em tudo, porque é que fazemos tanto no físico e não fazemos no mental, que é tão importante, não é? E cada vez mais a medicina nos ensina que o físico e o mental é um só. Há doenças físicas que são criadas inicialmente por estados mentais e vice-versa. Há estados físicos que depois nos invocam estados mentais. Por isso eu entendi, se eu quero ser a minha melhor versão, porque quero ser a melhor pessoa para quem está à minha volta e até mesmo para mim,
mentalmente eu tenho que me trabalhar nesse sentido. Então pronto, andei de há uns anos para trás e hoje em dia é completamente um fascínio a perceber as emoções e tudo isto que nós às vezes dizemos, isto não consigo controlar, consegues. Se diz isso é porque ainda não treinaste. Da mesma maneira que uma pessoa diz, eu não consigo pegar em X quilos, não sei o quê. Consegues, se treinares. Pode levar mais ou menos tempo, mas consegues. Da mesma maneira que o que eu optei, eu tomei a consciência disso e tomei a opção, que todos nós temos, de tornar a minha energia numa energia produtiva e não deixá-la louca, em que havia dias que era produtiva e havia dias que podia ser destrutiva para mim. Obviamente que esse controle a 100% é um controle utópico, ninguém consegue ter, mas a partir do momento em que eu me conheço muito melhor, eu me treino muito melhor, eu sou muito mais disciplinada, e disciplinada é uma coisa positiva nisto das emoções. Nós temos a tendência de acharmos, disciplina, castração, não, é tu saberes os teus limites, para saberes onde é que tu podes ir, para tu também te sentires seguro. Claro que sim, e trabalhá-los, não é? E trabalhá-los nesse sentido para ficares cada vez mais forte e mais feliz. Eu vou voltar à pergunta que tinha feito lá atrás, porque quero mesmo ouvir a tua resposta. Quando é que sentiste que tinhas algo a ensinar? Houve um momento em que percebeste que, calma, há aqui qualquer coisa que podia ser benéfico passar aos outros? Olha, eu acima de tudo, aqui podemos quase pensar o que é o ensinar, não é? Ensinar é contar histórias, é contares a tua experiência e as outras pessoas aprenderem algo com a tua experiência. É só isso. E eu lembro-me desde miúda, não me calo, sou contadora de histórias, por isso é óbvio que eu iria adorar ensinar. Nunca foi uma dúvida para mim, sabes? Eu lembro perfeitamente de andar na escolinha, de ser muito pequenininha e amava brincar às professoras, claro. Adorava sentar os meus coleguinhas todos feijõezinhos, não é? Eu incluída, e de eu estar ali para quê. Quando não era professora, era qualquer coisa que era para orientar ou para coordenar ou assim, porque é isso, eu gosto muito de falar e tentar pôr a minha visão em prática. Por isso, a minha formação toda, eu formei-me em design, trabalhei, mas isso pronto, acabou por não ser a carreira que eu escolhi, porque não era a minha verdadeira paixão. Quando eu fui para a maquilhagem e entendi o quanto eu podia partilhar com outras pessoas e o quanto o mercado naquela altura também estava tão por explorar cá em Portugal, para mim nem foi uma coisa, imagina, nem foi uma ponderação, era algo que era mais do que óbvio. Se eu tenho tanta coisa, e se calhar também, sabes, se calhar também faz parte da minha gênese, porque os meus pais são professores, por isso a minha vida sempre, eu nasci nisso, eu nasci no ambiente da educação, por isso para mim era mais do que óbvio. Se eu gosto de falar, se eu gosto de partilhar histórias, se eu amo maquilhagem, obviamente que eu queria ensinar. Então foi logo daquelas primeiras atividades que eu pensei para mim. Então quando me formei, quando tirei o curso de maquilhagem, procurei logo escolas para poder ensinar. Pronto. E depois o que é que aconteceu? Entendi que não ensinavam da maneira que eu acreditava ser a mais correta, a mais eficaz. Pensei, ainda estou muito verde para criar um projeto meu. Em Portugal não havia nenhum projeto que me inspirasse ao ponto de eu pensar, olha, vou ver o que é que eu posso trabalhar com estas pessoas ou assim. Então o que é que eu fiz? Então eu fui à nossa internet maravilhosa que tira-te os limites, tira-te as barreiras e mostra-te todos os exemplos que tu tens no mundo, e apaixonei-me pela cultura da maquilhagem nos Estados Unidos, em Hollywood. Fui para lá, tirei a minha formação em Hollywood, tive lá o tempo suficiente para sentir que é de género uma esponja, fui o máximo, tipo, espremida possível para encher-me de máximo de cultura, de conhecimento, de método, de disciplina, e voltei para Portugal para tentar colocar tudo o que eu tinha aprendido com o meu cunho, e foi assim que nasceu a Academia em 2013. É sempre engraçado perceber que há sempre alguma ligação com a nossa infância que nos transporta para aquilo que nós fazemos hoje. Qual é que é a memória mais longínqua que tens e que de alguma forma te liga ou que se relaciona com aquilo que fazes e que és hoje? Tanta coisa. Olha, lembro-me do meu infantário, das brincadeiras que eu tinha, desde
as brincadeiras de bonecas, ou eu pegar no giz sabes que é engraçado porque há sempre coisas direcionadas, há sempre temas em comum, que é as minhas amigas, o meu núcleo era sempre muito importante para mim, os meus namorados, sempre muito romântica e muito apaixonada. Afinal, estamos a falar de histórias de amor, como tínhamos falado inicialmente. Então eu não estou-te a vender um peixe falso. Podemos falar, porque eu lembro perfeitamente dos meus primeiros namorados de serem no infantário, eu lembro-me deles. E também da parte de ser criativa. Lembro-me, parece que ainda me lembro de me porem. É fragmentos de memórias. Eu lembro-me de porem um papel, de meterem a farinha e de eu adorar cheiro a farinha e depois meterem tinta e de eu, com as minhas mãos, fazer as pinturas com farinha e com tinta. Da mesma maneira que me lembro na primária de levar pintarolas e de lamber as pintarolas e de maquilhar. Da mesma maneira que me lembro de, tipo, com um corretor de pincel, que antigamente era o que existia, de eu estar a pintar as minhas unhas e de eu estar a escovar o cabelo às minhas amigas quando elas estavam tristes a chorar, porque era a maneira que eu conhecia era ouvi-las e pô-las bonitas. Lá está, o empoderar a mulher, já estava lá, só que de uma maneira muito mais simples e básica, que era a maneira como eu, enquanto uma criança de 6 anos, conseguia fazer. Eu gosto sempre de fazer esta pergunta exatamente pelas viagens que fazemos. Adorei. É mesmo. Tu começaste no YouTube há 13 anos ou mais já? Comecei em 2010. Oh, uau! Não, 13 anos, exatamente. Desculpa. Não é? Sabes o que é que tu disseste? 13? Eu estava a ouvir 2013. Eu gosto de me baralhar. Exatamente, não agora. Bom, mas desculpa. começaste há 13 anos. Exatamente, há 13 anos. Vamos aqui fazer contas, malta. Então, 2010, estamos em 2023. Sim, há 13 anos, Diogo. Desculpa, continuamos. Quando o YouTube ainda era mato, e hoje tens uma legião de seguidores que te acompanha. Só no Instagram, à data de hoje, tens quase 320 mil seguidores. Alguma vez acusaste a pressão de números tão altos? Deu-se sentir os números? Não. Agora, deu-se sentir. Sabes que é muito engraçado porque o momento em que tu passas não é um dia, mas é ali uma janela temporal em que tu passas de ser anónimo a seres uma figura pública, em que tem o seu lado maravilhoso e tem o seu lado que não é tão bom. Tudo se paga. E uma coisa que eu aprendi enquanto negociante, enquanto empresária, não há almoços grátis. Por isso há realidades que tu compras, mas pagas a fatura no final. E na altura, quando eu estava a construir a minha imagem digital, o meu propósito era ter mais clientes. Uma consequência foi a minha imagem ficar pública. Não era a minha intenção número 1 ser uma figura pública. Mas o que acontece é que quando tu começas a ser conhecida, há certas coisas que tu perdes direito. Tu perdes direito, por mais chateada ou teres a ter um mau dia, e todos nós temos um mau dia, de chegar com má cara ao shopping. Porquê? Porque simplesmente aquela pessoa que te vê, que te adora, que te respeita imenso, e de repente é aquela primeira vez que te vai ver pessoalmente e vê-te com má cara, é uma desilusão muito grande. E eu devo isso às pessoas seguem com carinho, com respeito, com dedicação. Por isso, imagina o quanto desilusão é. Então, quando eu comecei a sentir que perdi o direito a ter maus dias publicamente, porque deu-me naquele dia de responder torto a alguém no meio da rua, não é que eu faça isso, mas pode acontecer, não é? Ou de simplesmente ficares perdida de bêbada no meio da rua, com os teus amigos. É isso, tu de repente, por causa de um minuto que a pessoa te vê pela primeira vez, podes de repente desiludir ou ser englobada num saco que não queres e num saco que andaste a trabalhar durante dias, meses, anos, não é? Mas, por outro lado, também há coisas muito boas, que é o reconhecimento, é tu teres oportunidades e a tua voz, de repente, por causa da amplificação dessas pessoas, chega muito mais longe. A tua mensagem chega mais longe. Tu podes tocar na vida de mais pessoas. Isso é poderoso. Por isso, de início, quando me aconteceu e eu não tinha a plena consciência do quanto o todo que eu estava a receber, eu achei que a fatura era muito alta. Então, naquele primeiro impacto de estar na rua, é que imagina, pode ser sufocante. Hoje em dia,
as coisas já estão mais controladas. Mas sabes, era tão engraçado porque estamos a falar de uma altura em que o digital apareceu, então as pessoas viviam isso com muito fogo. E dizer-te isto hoje em dia é surreal. Mas, por exemplo, eu na altura, em 2015, em que o YouTube estava mesmo em muito alta aqui em Portugal, é surreal dizer isto, mas eu cheguei a ter alturas em que eu tinha de... os lojistas tinham de chamar seguranças para eu me ir embora dos shoppings, porque não dava, percebes? Eu trabalhava um público que na altura era jovem, era um público muito jovem, e de repente aquilo começava a ficar um bocadinho descontrolado. Hoje em dia já não tem nada a ver, parece que estamos a falar de outra vida, e é isso, é emoção, as pessoas não sabem como é que é onde lidar. E acima de tudo, por exemplo, eu vou-te dizer, eu estive agora na InBeauty e as pessoas que vêm ter e vêm partilhar histórias, para mim, acima de tudo, é um privilégio. Mas lá está, isto é toda uma jornada. É tu despediste da vida que tens, da visibilidade que tens, abraçares isto com todas as oportunidades que tem, que é das coisas que eu sou mais grata. O que é que tu partilhas e não partilhas de todo? Antigamente não tinha filtro, partilhava tudo. Depois tu aprendes que há coisas que, da mesma maneira que tu não chegas à rua e dizes em altos pulmões, porque é isso que tens de entender. Tu dizes coisas aqui para este telemóvelzinho, para as redes sociais, é o mesmo que tu gritares em altos pulmões. E há uma coisa que nós começamos a ter também, que é a etiqueta do social, que é da mesma maneira que tu não vais na rua e dizes o que te apetece a todas as pessoas, porque tens primeiro noção e boa educação, não é? Tu aprendes que no digital também é isso, por respeito a ti, por respeito às outras pessoas. Por isso, o que é que eu partilho? Partilho tudo aquilo que eu sinto que possa acrescentar às pessoas. Se eu estou a ter um dia muito mau, da mesma maneira que eu não vou na rua e vou dizer, olha, estou a ter um péssimo dia, olha, não sei o quê, porque isso não inspira. Isso até subtrai, não é? As pessoas parece que até se sentem pesadas. Por isso, eu só partilho momentos negativos da minha vida se eu sinto que pode ser inspirador para as outras pessoas, que elas podem sentir, não estou sozinha, isto agrega, como é que ela saiu desta situação, porque assim eu posso ver no caminho dela o meu caminho. Por isso, eu partilho sempre situações que sinto que agregam a quem me segue, faço uma triagem, não por é uma máscara, não, mas porque estou mesmo preocupada em dar o meu melhor às pessoas que me seguem. Da mesma maneira que quando alguém vai à tua casa e tu no prato pões o melhor possível para a pessoa ficar feliz e ter uma boa experiência e ter o melhor de ti, é isso que eu vejo nas redes sociais, que é, eu não vou pôr o tomate podre só porque está lá um tomate na minha cesta, percebes? Eu seleciono para as pessoas terem a melhor experiência possível e saírem nutridas e saciadas. Então é isso que eu vejo nas redes sociais, que é, eu vou partilhando aquilo que sinto que pode acrescentar às outras pessoas, aquilo que faz sentido para mim e aquilo que faz a minha história ser uma história positiva e inspiradora e ser uma possibilidade de caminho para as outras pessoas também se inspirarem. Eu quero falar contigo sobre equipas. Bora. E sobre a tua em particular. A melhor equipa, dizes tu então. Desculpa, por já várias vezes. Por já várias vezes, exatamente. Já por várias vezes te ouvi dizer isso mesmo. Tu vês a tua equipa com muito orgulho. Claro que sim. E é muito bonito. Qual é que foi a primeira função para a qual contrataste alguém? A primeira função que eu contratei foi mesmo para assistente pessoal. Imagina, na altura eu nem dei nome, era a pessoa que me vinha ajudar. Mas hoje em dia, olhando para trás, era assistente pessoal, era aquela pessoa que me ajudava com a academia, que era a minha primeira empresa, e que me ajudava com tudo, ajudava-me a pôr a sala organizada antes das alunas chegarem, que me ajudava a ver o que é que poderia faltar, pronto, nas coisas que às vezes podes até considerar mais básicas do dia a dia, mas que para mim facilita-me imenso. E lembro-me perfeitamente dessa pessoa na altura eu sentir, uau, meu Deus, ajuda-me tanto, que eu fiquei extremamente grata e pensei, se é assim com uma, imagina com duas, deve ser maravilhoso. E então foi sempre assim. A minha equipa crescendo, que era depois eu tinha duas e eu pensava, isto deve ser o mesmo que se calhar com os filhos, porque eu tenho uma e também já penso, é assim com uma eu quero mais, mas eu espero não ter tantos filhos quanto tenho de colaboradores. Porque senão não vai correr muito bem, mas pronto, então foi assim acrescentando e hoje em dia já tenho muita gente a trabalhar na empresa.
E continuo a achar, aliás, estamos a recrutar, continuo a recrutar, porque eu sinto mesmo que quanto mais pessoas eu tiver do meu lado, mais o projeto fica forte, não é? É mais, isto é mais mãos, mais cabeças, mais pontos de vista, mais ambições, mais sonhos estão juntos. Imagina o quanto poderoso isso é. Uhum. O que é que tu procuras em alguém quando estás a recrutar? Sem olhar para funções em específico, claro. O que é que tu procuras numa pessoa? A essência dela. Vejo que tipo de pessoa é. Capacidades tu podes ensinar. Não me preocupa. Uma pessoa ter capacidades de... É chamadas soft skills. É isso que eu procuro. Eu procuro ver se a pessoa, como é que ela se comunica comigo, como é que ela olha, como é que ela se comporta, a maneira como ela se senta, o seu à vontade, a sua confiança, tudo isso eu vejo e tento ver de que maneira é que essa pessoa se movimenta e pronto, e depois a formação, isso eu posso fornecer, não há problema. Já tive pessoas que chamei para funções para o qual não tinham formação, não há problema. A minha empresa pode fornecer essa formação, não é por aí. Agora, a essência da pessoa, isso é o mais difícil de encontrar. Ainda sobre equipas, dizem, genericamente falando, que há duas gerações que são as gerações do trabalho remoto, Millennials e Gen Z, sobretudo Gen Z. Mas o que eu tenho reparado é que a maioria, para não dizer todos, os convidados que tenho tido aqui no Manual de Boas Ideias e que têm as suas empresas, têm as suas equipas a trabalhar presencialmente com eles. E eu não me lembrei de fazer esta pergunta a nenhum dos outros, mas faço-te a ti. Qual é que é a importância do trabalho presencial na vida das tuas empresas? Olha, eu tenho a grande maioria dos meus colaboradores é presencial. Aliás, há funções que nem faz sentido de outra maneira. Vou dar o exemplo, o loft, o meu salão, o meu spa. Como é que nós poderíamos fazer um corte de cabelo à distância? Era ótimo. Um dia haveremos lá chegar, não é? Olha, se calhar qualquer coisa assim, olha, a manobrar um robô, não sei, olha. Mas sim, algum dia se calhar vamos chegar a essa realidade. Mas neste momento ainda não o é. Por isso, há certas funções que para mim é simplesmente impensável. No entanto, posso dizer que tenho outras funções que já tenho pessoas a trabalhar em trabalho remoto. Mas eu acho muito importante o fisicamente estarmos juntos. Nem que seja para nós, para tu tocares, para tu abraçares o teu colega, para irmos jantar. Eu tenho muito este hábito, eu adoro com as minhas equipas. Nós trabalhamos todos muito e eu acho que é tão importante quando tu trabalhas muito com a tua equipa, mas também quando tu festejas, percebes? Tu danças, tu bebes copos com a tua equipa, tu vais comer, é uma coisa super íntima, não é? Há certas funções que são super íntimas, que é comeres, é dormires com a pessoa e se tu podes fazer este momento de partilha genuína, que é o comeres uma refeição, o beberem um copo, acho que se deve ser incentivado para as pessoas também entenderem que o trabalho são conexões, são ligações. E então, quando temos estes momentos, para mim é muito importante que essas pessoas que estão em trabalho remoto, que venham e que estejam connosco. Por isso, para mim é essencial que em momentos que toda a gente esteja presente mesmo. Houve uma fase difícil agora há pouco tempo para muitas famílias durante a pandemia que viram os seus postos de trabalho escaparem-lhe por entre os dedos. Tu, na pandemia, tiveste uma abordagem diferente para não colocar em causa a tua equipa. Exato. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim. Olha, na altura, quando pronto, todos nós fomos forçados a fechar as portas, o loft ainda não tinha 1 ano. Por isso eu, na verdade, ainda não tinha lucro. Porque ainda foi uma despesa, foi um investimento, não é uma despesa, foi um investimento enorme estar a fazer o projeto Loft, desde obras, equipamentos, os primeiros ordenados, tudo isso em que ainda estás a tapar um buraco e o lucro que entra ainda não elevou a balança, não equilibrou. E de repente, quando toda a gente é mandada para casa e fechamos as portas e ainda nem sequer se sabia se o governo ia dar apoios, que tipo de apoios. Eu tenho muito uma frase que eu gosto de dizer, que é, eu adoro quando contrato, estávamos há bocado a falar, quando contrato pessoas, eu gosto de olhar para a pessoa e sentir que ela vai vestir a minha camisola como se fosse sua, sem dúvidas, e vai tratar a camisola como sendo sua e vai ter orgulho, porque é sua camisola.
Mas, Diogo, nunca nos podemos esquecer uma coisa, que é temos sempre os dois lados. E da mesma maneira que o colaborador veste a camisola para a mostrar, a camisola tem que o proteger. A camisola tem que o aquecer. Senão para que serve? É só para um lado, não interessa. Então, quando isso aconteceu da pandemia, eu de repente vi a fechar a porta e todas essas pessoas que vestiram a camisola irem para casa com uma insegurança do que é que poderiam ter financeiramente mensalmente, e todas essas pessoas têm famílias, e eu senti a minha camisola, que é a responsabilidade para com essas pessoas. Então para mim nunca foi uma solução deixar de pagar e deixar de lhes prover o sustento financeiro. Então o que eu comecei automaticamente a pensar é: se a minha empresa não tem entrada de dinheiro neste momento por aqui, por esta porta, então eu tenho que criar outra porta, porque eu tenho que entrar uma urgente entrada de dinheiro, porque eu tenho que continuar a prover estas pessoas todas. E foi assim que nasceu a Mocho Beauty, porque na altura eu tive uma necessidade muito grande de criar um projeto para eu conseguir continuar a alimentar todas estas casas. E ironia do destino, quer dizer, o projeto Mocho Beauty cresceu muito, e hoje em dia o que eu me agarrei, que era uma tábua de salvação para todos os meus colaboradores, que era para eu conseguir não parar de alimentar todas estas casas, foi algo que teve tanto sucesso que hoje em dia é mais uma empresa completamente independente a funcionar. O que é que era a Mocho Beauty quando a criaste? A Mocho Beauty começou por ser exatamente isso, era uma tábua de salvação. Por isso, o que eu fiz, ainda para mais na altura em que, estrategicamente falando, eu não queria investir muito dinheiro em mais material, porque eu tinha as minhas obrigações. Claro que sim, não e é? era uma altura também super incerta. Então o que eu comecei a fazer comecei a entender que tipo de marcas é que eu era consumidora e não existia cá em Portugal, e comecei a querer representar e ter na minha página à venda, juntamente com os produtos que eu tinha já, com o perfume que eu já tinha criado. Na altura também vi uma oportunidade de criar mais um produto, e foi o produto que nós criamos na pandemia, que foi o álcool gel, em que na altura eu pensei, todo mundo está a utilizar o álcool gel, e o álcool gel, não sei se tu te lembras dos primeiros que apareciam, eram nojentos, horríveis. Sim. Desde o tato, assim, uma Sim, coisa pegava tudo. E depois o cheiro era horrível, e eu sempre fui super sensorial com essa parte dos cheiros. E eu pensei, não, nós podemos estar a passar por uma pandemia, mas pelo menos tentamos Vamos. que seja o mais agradável possível. Não é? Sim, que seja o mais agradável possível, não é? Então na altura eu falei com a minha fábrica e pensei, já que tínhamos o aroma assinatura criado, o AIM, eu pensei, será que era possível fazermos com o nosso aroma assinatura, fazermos o álcool gel completamente seguro, mas glamouroso? Então sim, eles disseram que sim. Então na altura produzimos isso, e ainda para mais foram numas embalagens de matérias sustentáveis, e isso tudo super elegante. Então eu pensei, ok, então estamos a fazer um produto que contribui para a segurança, contribui para o mercado nacional, porque a nossa fábrica é portuguesa, e contribui também para o funcionamento da minha empresa, e contribui, espero eu, para a felicidade das pessoas quando compram um produto e se sentem bem. Hoje o leque de produtos que tens na Mocho Beauty é diferente. É muito grande, é muito grande. Hoje em dia temos desde a oferta mais focada às vezes para os profissionais, da nossa linha profissional, desde os pincéis, as esponjas, as borlas, os protetores de pestanas, isso tudo, até a uma linha que está a ser um sucesso, que muito pensada para nos tornar mais confiantes. Temos o CEO, que é o nosso creme multifunções, que é um creme ultra cheiroso, que nós colocamos no corpo, colocamos no cabelo, colocamos no rosto, colocamos na alma, Diogo, às vezes, para nos sentirmos melhor. Até um creme Insta Bronze, o nosso autobronzeador, e novamente são tudo produtos feitos em fábricas nacionais, que é um orgulho muito grande. Como é que se constroem estas linhas de produtos? É um processo simples? Eu imagino que não. É um processo muito divertido. É um processo muito divertido. Eu sou muito vaidosa, como acho que dá para entender. Sempre fui.
E há certos produtos que eu sou muito compradora. Aliás, se tu fores aos meus primeiros vídeos em 2010 do YouTube, tu vês 1000 vídeos de reviews de autobronzeadores. Porquê? Porque eu não fui muito abençoada com a minha melanina, sou da família da Branca de Neve, no entanto adorava ser da família da Pocahontas. E então, desde sempre que utilizei, lembro perfeitamente de utilizar autobronzeadores, desde que eu descobri que existiam autobronzeadores neste mundo. Eu pensei, mas como assim? Eu posso ficar morena sem ter que ir para o sol, sem ter que envelhecer e sem ter que perder muito tempo, porque eu não tenho muita paciência para estar ali tipo lagartixa. Então eu ficava assim, eu, tipo, já está, tipo os miúdos na viagem, já está, mas é que já estou morena, pronto, então não tinha muita paciência. E de repente, quando eu descubro que existem os autobronzeadores, eu penso, como assim? Começo a usar. E depois descubro que rapidamente tu podes ficar a parecer da família do Donald Trump, não é? Porque ficas muito laranja, Sim. ficas a cheirar a torresmos. Então eu pensei, bem, vender uma banha da cobra, porque este produto que é tão maravilhoso, com tanta coisa, tem tanto para dar errado. Então, dá uns anos para cá que eu ando numa demanda, Diogo, descobrir o melhor autobronzeador. E olha que não é fácil. Mas comecei a entender que tipo de fórmula é que eu gosto. Gosto mais. O que é mais fácil? É uma textura em gel, em creme ou em água? E que tipo de componentes é que são os que reagem melhor com a nossa pele? E como é que é a aplicação? E comecei a pensar como é que seria o autobronzeador perfeito. E sempre que eu ia procurar à venda, procurava com as características que eu tinha. Então, na verdade, quando eu comecei a pensar em criar produtos para a minha marca, obviamente que o autobronzeador tinha de ser um deles, e eu já sabia exatamente como eu queria que ele fosse. Por isso, depois chegar ao produto final é um acertar de agulhas. E com outros produtos, que é, eu sou muito consumidora de produtos de beleza, por isso eu tenho muito aqueles produtos que uso e depois que eu penso, isto não é bem como eu queria era se fosse aqui. Então imagina, agora a vantagem é, eu sinto que é quase como o Willy Wonka na sua fábrica de chocolates, que é, eu durante anos e anos consumidora ávida de beleza, então ao menos que isso seja bom para todos nós, não é isso, não só para mim. Não apenas para ti, claro. Então, na verdade, o que eu faço é muitas vezes vou buscar os produtos que eu sou consumidora, mas que acho sempre que faltava aquele pormenor para tornar para mim perfeito, e lanço esse desafio às minhas fábricas, que é, olhem, bora pegar nisto e torná-lo mais assim, que era da maneira que ficava perfeito. E pronto, e depois com os seus pozinhos de perlim-pim-pim as coisas acontecem. Eu gosto muito dos vídeos que tu vais publicando, sobretudo aqueles em que surges simplesmente a falar com os teus seguidores. Eu acho que há 2 deles que, pelo menos 2, eu lembro-me de te ver a falar sobre coisas essenciais para quem quer abrir uma empresa, por exemplo, em Portugal. Antes de mais, obrigado por isso, porque há ali dicas valiosíssimas e uma delas eu já pus em prática, que foi aquela de abrir a segunda conta para encaminhar os impostos. Sim. Genius idea. Obrigada. O que é que tem sido o melhor e o pior de gerir negócios? Ok, então, o melhor é gerir pessoas. O pior, gerir expectativas. Eu acho que se eu tivesse a apontar era isto. Gerir pessoas é o melhor porque eu genuinamente adoro pessoas. Adoro trabalhar com as suas ambições, com os seus medos, com os seus sonhos, com as suas capacidades. E especialmente eu gosto das equipas que ficam comigo, porque gosto de olhar para trás e de ver como é que nós todos começamos e como estamos agora, e só me deixa a sonhar como é que vamos ser daqui a uns tempos. Ainda vamos ser mais incríveis, já somos, não é? Por isso vamos ser mais incríveis. Para mim a parte mais difícil é as expectativas de tudo. As expectativas da minha equipa, às vezes uma coisa corre bem, só que as expectativas eram diferentes, então como uma expectativa é diferente já não te sabe de igual forma, não é? E também as minhas expectativas, as expectativas do consumidor. Por isso, na verdade, eu acho que a coisa mais difícil de gerir numa empresa são as expectativas. As expectativas que tu não conheces, o que é que vai no outro lado. Por isso, por mais que corra muito bem o teu projeto, se não for com as expectativas do público, ou se for com as expectativas da tua equipa, ou com as tuas expectativas, pode haver ali uma frustração e uma desilusão e um desencantamento. E é aí que as coisas às vezes começam a não correr tão bem. Quero fazer-te uma pergunta que não tem necessariamente que estar ligada com aquilo que estamos a falar agora, mas diz-me um momento que tenha moldado a tua carreira. Ser mãe. Completamente.
Eu sinto que, imagina, há uma, da mesma maneira que é o antes de Cristo e depois de Cristo, o meu Cristo é a minha Leonor. Então, literalmente, há uma Inês antes de. Há o AL e DL, não é? Há uma Inês antes de Leonor e depois de Leonor. Sabes que é muito engraçado porque a Leonor veio-me dar uns campos de visão que eu não olhava para lá. Primeiro, veio-me mostrar a importância do meu tempo, que era uma coisa que eu acho que não valorizava. Eu via o meu tempo como algo... Não havia problema, eu esticava-me aqui, esticava-me ali. Uns dias mais cheios, uns mais vazios. A partir do momento em que existe uma Leonor e que eu quero estar para ela, eu entendo a importância do meu tempo. E, de uma certa maneira engraçada, a Leonor fez com que eu me valorizasse mais. Porque eu tenho que estar bem para ela. Só que depois eu, ao estar bem, também me valorizo mais e entendo o quão maravilhosa e fantástica eu sou, o quanto eu sou suficiente, o quanto eu me aprecio. E a partir do momento em que tu fazes isso contigo e levas a fasquia para os outros também te respeitarem da mesma maneira, te olharem da mesma maneira e te amarem da mesma maneira. Por isso, a Leonor deu-me isso. Deu-me mais amor próprio, deu-me mais respeito próprio, deu-me mais barreiras e deu-me mais disciplina. Uhum. São os sucessos ou as adversidades que mais nos moldam? As adversidades é o que te dá mais força e te torna mais competente e capaz. E os sucessos dá-te mais calma e mais segurança. Bom, eu li que quando eras mais nova tu ias para a loja do teu avô. Que loja era esta e o que é que tu fazias lá? O meu avô é uma pessoa que ainda vive muito na minha mente. É um homem altamente poderoso, inspirador e fascinante. E sabes que é tão engraçado porque eu, quando era miúda, olhava para ele com admiração. Só que eu sinto que quanto mais passa o tempo, e ele hoje em dia já não está cá há algum tempo, mais eu o entendo, mais eu consigo entender a dimensão do que ele conseguiu, mais o respeito. Então parece que cada vez o meu fascínio pelo meu avô é maior. O meu avô era um empresário muito grande e eu sinto que, de certa maneira, a ambição dele continua em mim, viva. E ele era uma pessoa muito que vivia para a equipa dele e vivia para o negócio dele. E, na verdade, ele começou de nada. Imagina, o meu avô, ele foi para a loja dos meus bisavós trabalhar como castigo, porque ele era muito maroto na escola. Então, por castigo, ele depois, acho que foi depois da 4ª classe, quando tinha 14 anos, 13 ou 14, foi à volta disto, ele foi trabalhar para a loja do meu bisavô, como castigo, no verão. Resultado, a loja era uma coisa mais pequenina, e ele saiu-se tão bem, mas tão bem, que nunca mais saiu de lá. E ele transformou a loja num império, e é engraçado porque as pessoas mais velhas ainda se lembram do meu avô em Chaves. A loja Silva e Mocho era uma coisa gigante, gigante mesmo. Então foi engraçado porque era uma lojinha, de repente ele comprou uma loja ao lado, depois comprou uma loja ao lado, comprou uma loja ao lado, e de repente tornou-se num prédio gigante a parte de baixo, em que era uma coisa gigante, que era o que havia mais parecido com o conceito de shopping. Ele fornecia tudo, era a loja que fornecia tudo. E depois, ainda para mais, ele apanhou aquela altura da guerra. Então ele acabava por ter ia à Espanha, vinha a Portugal, então ele fez ali um império mesmo gigante e conseguiu construir, e o que ele mais se orgulhava era dizer, numa altura em que houve tanta fome e tanta escassez, dele conseguir criar um projeto que albergava montes de funcionários, montes de funcionários. E foi engraçado porque depois já ele era muito velhote, já era muito velhinho, e vendeu, na altura passou o projeto, isso tudo, e eu lembro perfeitamente que a preocupação número 1 do meu avô era todas aquelas pessoas que estavam a trabalhar iam ficar bem entregues. Desde a pessoa que era o braço direito dele ficou com o negócio, por isso hoje em dia ainda existe uma lojinha muito pequenininha que já não tem nada a ver com a nossa família, mas que era da pessoa que trabalhava, era o braço direito do meu avô, que ficou com essa pessoa.
E depois, numa das lojas, foi para lá uma farmácia, então o meu avô fez com que algumas das funcionárias fossem trabalhar para fazer assistência à farmácia e por aí adiante. Por isso, não houve pessoas desamparadas. E para mim aquilo é o que torna o meu avô um homem muito especial. Uhum. Eu acho muito bonito que descrevas o negócio dele tão facilmente como descreveste o teu nos últimos minutos. Quanto dessa menina que ia para a loja do avô é que existe hoje na mulher que gera estes negócios? A 100%. Da mesma maneira que eu vou e crio o meu perfume, e tu não te enganes com esta disciplina toda. Eu tenho um lado selvagem dentro de mim que adoro. Aliás, a minha equipa sabe, eu sou a pessoa que sou estruturada e disciplinada, mas nas festas, se for preciso, eu sou a primeira a ir para o chão dançar, a fazer tudo o que seja para nós nos divertirmos. E eu lembro perfeitamente de eu entrar na loja do meu avô e lembro-me mesmo disto, Diogo. Eu lembro-me de desatar a correr e de ir atravessar a loja toda, que era gigante, e de ir bem lá para o fundo para os armazéns e de me esconder atrás dos sacos gigantes de café e de coco que ele vendia a granel, e de eu meter a mão que não podia. Eu sabia que não podia, metia o máximo de fundo possível a sentir aqueles grãos de café todo e tirava e cheirava o meu braço e sentia que ficava a cheirar a café. Depois ia e metia no coco e comia o coco e sabia que não podia fazer nada disso. E depois lembro-me uma coisa que eu adorava, que é eu pegava em lápis, roubava os máximos lápis que eu conseguia, ia ao gabinete do meu avô e ele tinha um afia-lápis que era de roldana, e eu gastava-os todos só para... Por isso eu tanto era essa pessoa que fazia isso, completamente louca, tipo toda contente, tipo, era café, era coco, era isso tudo, como também gostava muito de ir-me sentar no balcão das funcionárias e falar com elas, delas me porem na caixa registradora a registar, a receber os trocos, a embrulhar os bacalhaus. Gostava de estar a fazer isso tudo, por isso sentia mesmo que era uma privilegiada de estar naquele mundo do meu avô, e acima de tudo eu sentia que aquilo era uma família. Então eu entrava lá e sentia tipo, uau, que fixe, eles estão aqui todos os dias sempre juntos, uns com os outros. É incrível. Olha, incrível também é que esta conversa tenha ido para montes de outros sítios diferentes daqueles que eu tinha E ainda não tocamos em astrologia, Diogo, eu tenho muita pena. Pois não, mas é exatamente por isso que tu me has de voltar ao Manual de Boas Ideias. Volto. Olha, sim. Muito obrigado, Inês, por Obrigada. teres partilhado estas histórias todas. E eu queria terminar esta conversa a partilhar contigo também que é inspirador ouvir-te e ter passado estes últimos 45 minutos a ouvir-te a falar da tua história, da história do teu avô, no fundo tudo aquilo que estás a construir com o orgulho que tu partilhas quando o dizes. Muito obrigado por isso também. Obrigada eu por esta viagem que nem estava à espera que tu me levasses aqui por partes tão bonitas que já não tocava lá há algum tempo, apesar de estarem sempre na minha mente muito presentes. E foi mesmo um prazer, por isso obrigada. Senti muito bem a partilhar esta história e fico à espera de convite, Diogo, para virmos falar sobre astrologia e conselhos na próxima porque vez acho que é super útil. Será. Muito obrigado. Obrigada.